A gente falou muita coisa sobre desejo na última semana, A né? gente está falando, puxando ali, né, o gancho do filme Mulher Maravilha 1984, e aí a gente está falando sobre o desejo. Isso mesmo. E aí a gente falou alguns pontos sobre o desejo, fizemos alguns questionamentos, né? Retomando aí, o desejo é seu, ele é manipulado ou não? Desejo bom é um desejo que é grandioso ou a gente pode se satisfazer com pequenas coisas? Será que os nossos desejos, eles nos fortalecem ou eles nos enfraquecem? Então, vamos seguir aí esse papo. E aí, pegando uma ponte de um assunto anterior, que era o assunto da natureza do desejo, porque é isso, né? A gente quer falar hoje para a gente concluir essa história do desejo sobre a natureza do desejo. E aí a gente falou um pouco sobre esse desejo que vai se perdendo a naturalidade, vai se transformando tanto, perde tanto esse limite, que acaba se modificando de um jeito onde não se reconhece. Não se reconhece Porque, mais o desejo, nem se reconhece a pessoa. porque de repente você pode se ver desejando algo que não era muito bem o que você achava que você desejaria, né? Poxa, agora eu estou desejando fazer determinada coisa, mas na verdade acho que eu, né, nunca pensaria em desejar isso, né? Da onde vem esse Uhum. desejo? Da onde vem esse desejo? Mas na perda dessa identidade, a gente fala, bom, o desejo ele tem uma identidade porque é você realizando esses desejos que vai moldando a sua identidade, quem você é. E aí, nesse movimento do marketing, de se mergulhar nessa corrida do social, das demandas sociais, os desejos vão se perdendo e vão se transformando num lugar onde acaba tendo uma deformação. Deformação nesse sentido de não se reconhecer mais. Tanto que aí, na última live, a gente falei um pouquinho da tal da blogueira, que falou do frescor, né, da naturalidade, da juventude, do frescor e como isso tem se perdido por conta de todos os procedimentos estéticos, que vão tornando as pessoas uma coisa só. Então é a mesma Hum, boca, o é mesmo bochecha, uma ideia né? do McDonald's, né? Uma ideia meio plastificada, meio pasteurizada aí das pessoas e do desejo. Uma coisa meio, até lembrei do Ford, né? Falando, você pode ter qualquer carro, desde que seja, de qualquer cor, desde que seja preto, né? Então, quando lança lá o Hum, Fordinho 29, né? Então meio que padroniza, né? Todos os carros eram iguais. Então a gente vem já há muito tempo no marketing nessa coisa de vamos padronizar, sejamos únicos, porém únicos, né? Com o carro preto. Então assim, vai tornando tudo um padrão. Todo mundo desejando a mesma coisa, em modinhas também, né? Ah, todo mundo jogando beach tênis, todo mundo tendo copo Stanley, enfim, né? Vai se tornando tudo um padrão e aí vai perdendo, né? Vai se perdendo. Ok, realizei isso, mas não preenche. Mas será que realizei? Porque essa é a função do desejo, né? É realizar, preencher e aí realizar, ter o prazer, né? E o prazer preenche. Então aí eu me sinto mais preenchido, não completo, porque eu vou gerar um novo movimento para começar um novo desejo. Então, se eu estou completa, não tem esse giro, né? Então, sempre os desejos, eles vão sendo preenchidos, mas vão abrindo novos desejos para ter esse Uhum. motorzinho da vida que a gente falou, que é a função do desejo. Mas muitas vezes a gente acaba se perdendo, porque é o que você falou. Bom, vou lá fazer o beach tênis, o cop Stanley, né? Mas tem, tem função isso pra mim? É isso que eu quero? Eu quero mesmo esse copo? Eu quero mesmo fazer esse exercício? Eu tô me identificando ali, a história da identidade do desejo. Ou não, eu tô fazendo num automático, né? Sem perceber, sem digerir isso, sem entender se isso faz parte da minha identidade. Se eu tô fazendo aquele movimento porque aquilo tá sendo gostoso, prazeroso, eu tô me reconhecendo nesse desejo, ou não. Se ele, na Se, a verdade, re- tá me fazendo é ficar ali na massa. se isso de fato me preenche, né? Porque se eu Uhum. vou realizando e me satisfazendo com coisas que eu acredito que são verdadeiras para mim, mas que de fato não são, aquilo não preenche.
eu vou pulando de desejo em desejo, 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 eu quero isso aí, eu quero aquilo, eu quero aquilo, aquilo. E nada de fato me preenche, nada de fato me realiza, nada de fato me dá a identidade verdadeira de quem eu sou, né? Sim. E aí no filme tem uma frase que acho que exemplifica isso, assim, que a questão da Mulher Maravilha está ligado com a verdade, né? Então tem o laço da verdade, que é a arma dela, né? Que faz você não só falar a verdade, mas enxergar a verdade. Então, através dos seus olhos. E aí tem uma frase que fala muito sobre essa questão do desejo, que você está dizendo, desse lugar da identidade, do reconhecimento, da verdade do desejo. Quer dizer, você não pode ter tudo. Você pode apenas ter a verdade. A verdade é o suficiente. A verdade, ela é bonita. Porque é a verdade do seu desejo que te conecta. A sua verdade, né? A gente sempre fala muito A sua sobre isso, verdade. né? Sobre o sujeito da verdade e a verdade do sujeito, né? Não, não existe uma verdade única, não existe uma verdade universal, vamos falar assim, né? Quanto ao desejo. Qual é o meu desejo é a minha verdade. E de repente esse meu desejo pode ser o contrário do desejo da minha parceria. Uhum, pode. Quem está E certo, quem está muitas errado? vezes. Os dois podem estar certos, né? Então, esta é a verdade, a sua verdade. E quando você realiza a sua verdade, você de fato se satisfaz. Agora, quando você realiza a verdade, que é a verdade esperada para você, nem sempre, né, é Aí, a verdade, é a realização que realmente vai trazer satisfação. e aí é esse lugar da verdade que faz esse movimento que a gente falou, né, na última live, de fazer esse pensar para realizar o desejo. Então, tem muitas coisas, tem muitos objetos, tem muitas possibilidades, Dá para mas nem tudo desejar tudo, né? encaixa. Dá para desejar tudo, mas nem tudo encaixa. Então, o que vai encaixar? Vai encaixar aquilo que está dentro da minha verdade, né? Do que eu desejo, do que é real, do que me identifica. Então, eu vou pensar aquilo e vou me preencher, estar conectado com aquilo, presente, fazendo com consciência, absorvendo, trocando naquele lugar, daquela verdade para mim, que para o outro é diferente. E aí a gente precisa ter isso claro para a gente ir negociando esses desejos, não só na realidade, né? Porque eu preciso negociar na realidade, nem tudo que eu posso, né? Nem tudo que eu quero eu posso, mas dentro da E própria nem, relação. isso, nem tudo é cabível numa relação. De repente eu desejo determinadas coisas que são impossíveis para parceria. Então, precisamos negociar. Só que eu preciso saber desse meu desejo, né? Se ele realmente é um desejo, se é um desejo de algo que me satisfaz, ou se é um desejo de pirraça, se é um desejo para provocar o outro, se é um desejo para atacar o outro, né? E aí, ok, não, esse realmente é um desejo meu. Como é que eu vou negociar isso, né? No Uhum, esbarrar da parceria? sim. Às vezes a gente vê nas relações, né, o desejo, um comprando o desejo do outro, né? Ah, eu quero, sei lá, eu quero chegar ao cargo de CEO lá, de presidente, não sei o que, tarará. Para isso eu preciso lá que minha esposa, enfim, minha parceria fique em casa, cuide dos filhos. Aí isso acontecia muito, né? Casais mais antigos e principalmente a mulher, né? Uhum. Aí a mulher fica em casa, ela cuida dos filhos, ela abre mão da carreira, ela abre mão da profissão, ela abre mão da realização, porque ela entendeu que o desejo dela hoje é dar suporte e estar ao lado daquele parceiro. E aí o cara chega lá, presidente, troca ela por duas de 20, né? É. Então, E aí vem, né, culpa, raiva, vem um monte de sentimentos, claro, ligados a isso. E aí é você entender, bom, se a verdade do desejo estava presente ali naquele momento, foi realizado. Se aquele era o uhum. seu desejo, né, Se eu realmente você quis fez o estar que ao isso, lado nesse dele lugar. e ser o suporte da família e proporcionar isso tudo, o seu desejo se realizou, Uhum, uhum. né? E essa qualidade do desejo também, que ele vai mudando, né? Ele vai mudando. Então, o desejo ele não é estático, ele vai mudando de acordo com as necessidades do momento, de acordo com o que você precisa ali, porque é um lugar de satisfação de necessidades emocionais.
não só físicas, mas principalmente emocionais. Então, isso vai mudando porque está ligado com as nossas emoções. As nossas emoções variam, né? No dia você tem várias emoções. Seu dia não acorda, você não acorda de um jeito e vai dormir do mesmo jeito. Sim. Você vai passando por várias coisas e vai tendo várias emoções diferentes. Isso vai alimentando esse desejo que vai para um lugar ou para o outro, né? Então, ter consciência disso é o que vai te ajudar a encontrar a verdade do seu desejo, para realizá-lo de uma forma real. Sim. E no filme é interessante também, que acabou me vendo aqui, quanto tem desejos que são incompatíveis, né? Sim. Porque ao longo Fica do dia... claro, né? Isso, ao longo do dia eu vou me modificando, sei lá, eu acordei, eu queria almoçar, de repente, eu quero almoçar em tal lugar, quero que minha parceria vá almoçar comigo. A pessoa não pode sair do trabalho, meu desejo é incompatível com o desejo do outro tem o desejo lá de continuar certo no trabalho, e eu tenho o desejo de almoçar em tal lugar com a pessoa, né? Então, como é que a gente vai vendo esse lugar que existem desejos que são incompatíveis, existem desejos que vão se modificando. Então, e ter essa consciência é muito importante, porque no filme mostra isso, o que acontece quando vários desejos vão sendo realizados ao mesmo tempo, e como um desejo choca com o outro. E não é possível, né? Não encaixa, não é possível, porque um é o oposto do outro. Então, ter essa negociação para poder ter o máximo de realização dentro daquela possibilidade, que isso é negociar o desejo dentro das relações, né? E muitas vezes a gente vê que eu realizei o desejo e ele não me satisfez, né? Principalmente os desejos de poder, né? A gente vê muito isso, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter muito poder, eu quero ser muito isso ou muito aquilo, e aí quando chega nesse momento, tá vazio, né? O que de fato nos preenche talvez não seja isso. Exato. Então vamos falar, para ficar bem claro, a origem da verdade do desejo. Então, no filme mostra muito a origem do desejo, que é a verdade, né? A sua verdade, da onde vem a sua verdade. Antes da gente falar sobre a verdade do desejo, da onde ela vem, para você poder entender a sua verdade, começar a olhar um pouco para ela, vamos falar de uma outra frase no filme que diz sobre isso, né? Que é a seguinte: você não é o único que sofre, que quer mais, que os querem de volta, né, diante das perdas que todos nós temos, que não quer sentir medo mais, ou se sentir sozinho, ou ameaçado, ou impotente. Você não é o único que imagina esse mundo onde tudo é diferente, melhor. Finalmente, um mundo onde você é amado e visto e apreciado. Finalmente. O que isso custa a você? Você vê a verdade? E aí, nesse lugar, é a gente entender da onde vem a verdade do desejo. Que faz com que a gente queira, né? Todos nós. Precisamos desse lugar de ser amado, visto, apreciado. Elogiado, né? Validado. Mas principalmente, né, enxergar, né, ser visto em quem somos, na nossa identidade. E aí aí tá esse ponto de tentar fazer coisas grandiosas, ser grande, para poder ser visto, para poder ser reconhecido na sua individualidade, na sua especificidade, na sua unicidade, né? Então eu vou lá e quero ser assim, o mais bem-sucedido, ou ganhar muito dinheiro, ou dar conta de resolver o problema de todo mundo, ser aquela pessoa super solista, porque na verdade eu só tô querendo ser reconhecido. Exato. Como eu então, sou. Assim, o que mostra o filme daí claramente, né, que fica o lugar da verdade do desejo. Aí vai contar um pouco da história. Ó, spoiler! Vai contar um pouco da história, né, do lugar ali. E a gente vai vendo como o desejo tem a ver com esse lugar. Das perdas, das faltas,
muito da infância que querem ser Uhum. preenchidas. Então você vai vendo claramente ali o movimento da relação com os familiares, dessa pessoa principal aí do filme, né? Não da Mulher Maravilha, mas do outro principal. A relação com os pais, a relação com o filho, a relação no trabalho. Então vai ficando muito claro essas faltas A que relação consigo, existiram né? A relação consigo, a consigo. dificuldade de se resolver e de se entender com si, e aí isso refletido no Uhum. mundo, né? Só que o primeiro movimento que a gente tem, né, de se enxergar, né, da identidade, vem da relação com o outro. E vem dessa relação da infância. E vem de como isso foi construído, né? Como esses olhares foram sendo dados e sentindo esse preenchimento. Então, isso mostra muito claramente ali no filme como que fica essa relação. Uhum. E por conta de todas essas faltas, precisava desse desejo maior de poder para poder ser preenchido, ser visto, controlar, dominar, né? Ser superior, porque aí se eu sou muito grande, não tem como outro não me enxergar. Não tem E como não me ver, né? quantas vezes a gente vê isso em séries, em filmes, e, claro, na história da vida real, né? Mas fica muito também expresso em outras séries e filmes, o como a pessoa busca o sucesso, busca o sucesso, busca o sucesso para preencher uma grande falta que, na verdade, está ligada com o olhar dos pais, né? Esse pai ou essa mãe que não viu, que não olhou, que não deu esse acolhimento, né, das necessidades. E aí, então, quem sabe eu tendo toda essa independência, todo esse poder, todo esse sucesso, não tem como não me ver. E aí é Sem, uma grande ilusão, né? sem problema nenhum em ter muito sucesso, né? A grande questão é buscar fora um preenchimento que vai ter que ser construído dentro. Quantas pessoas nós vemos alcançam o sucesso e chegam lá e se sentem vazias, né? Isso, porque a e, verdade é qual? Qual era a verdade que estava sendo buscada? Qual era o preencher, né, que estava sendo buscado ali? e, Não e, era do com, sucesso total ali, e como a gente daquilo. sempre fala, quando você escolhe, você abre mão, né? Então, o que você está perdendo? O que você está destruindo? O que você está prejudicando para conseguir alcançar esse sucesso, né? Que na verdade é uma busca por ser visto, reconhecido, amado, apreciado, valorizado. Uhum, uhum, sim. Então, qual que é a verdade do desejo? A verdade do desejo tem a ver com essa busca, né, das faltas que a gente teve ali no começo e que a gente, né, da nossa história e que a gente busca preencher. Algumas podem ser preenchidas, outras não. Outras a gente vai E ter que aí, aprender a lidar com a falta. a lidar com a falta. Né? Então, quando você tem isso claro, você usa o seu desejo conectado com você. Quando não, vai ter uma busca de um poder, vai ter uma busca de uma realização desconectada e que vai estar ligada com esse ego, esse grande ego, né? Poderoso, que quer dominar tudo, ter o controle de tudo, para tentar se satisfazer, estar acima e ser visto. Exato. Muito bom, muito bem. Não sei se vocês que estão aí acompanhando conseguiram entender, se vocês estão, né, se trouxe reflexão, que essa sempre é a nossa ideia, se trouxe aí um pouquinho de questionamento a si mesmo, qual é a origem do meu desejo, qual é a minha verdade, né, o que eu estou buscando, isso tudo que eu busco, isso tudo realmente sou eu que quero, né, e dos meus desejos eu vou buscar mesmo, eu vou ter força para pôr em prática e realizar, né? Enfim, acho que questionamentos aí que ficam também. E sabe o que é legal do filme? Que a gente vê que tem uma busca para se preencher de algo tão grande, que é isso que a gente estava falando, que era um dos questionamentos, preciso me preencher de algo tão grandioso, e que o preenchimento está numa coisa pequena. De E que o forma preenchimento está numa geral, né? presença. De forma geral, o Está numa preenchimento presença. está em coisas tão pequenas, né? Uhum, Tomar um café e estar presente naquele momento, ver um pôr do sol estar presente naquele momento, estar com uma pessoa que você ama e estar presente naquele momento,
né? Eu tô lá numa doideira grandiosa de, sei lá, ser presidente do não sei o que lá, e eu tô abrindo mão de estar presente nos contatos e nos momentos daquilo que de fato me preenche. Sim. E aí, quando a gente está falando desse lugar do desejo na relação com o outro, fica também muito nítido no filme, quando tem essa relação pai e filho, o quanto o pai quer, né, se realizar para dar algo para o filho, que na verdade o filho queria algo muito, muito, muito menor, que tinha um significado muito, muito maior muito e mais muito mais simples, importante e muito mais do profundo. que do que o sucesso, do que o dinheiro, do que essas outras coisas. E quantas vezes a gente vê isso, né? Com certeza. Às vezes a gente ouve muito essa fala de mas sempre me deu tudo, sempre não faltou nada, não faltou nada. O que será que não faltou nada? Estou fazendo Não, isso pelos sempre, meus sim, filhos. isso. O básico tem, sim, não, nunca faltou nada, trabalhei muito. Mas na verdade, qual era o desejo dessa criança, né, desse filho? Na A verdade, o necessidade desejo real, né? era a presença, né? Com Era estar certeza. ali junto. São as memórias construídas. Com certeza. E isso daí não tem o que apague, né? Não tem quem tire. Não. E nem quem Ninguém compre. penhora. Ninguém penhora, né? Ninguém vai penhorar as vivências que você teve, as lembranças, né? O afeto, enfim. Muito Exato. bem, lá. Eu acho que, né, cumprimos aí o nosso tempinho, como vocês sabem, né, as nossas lives, pílulas semanais, pequenas doses, né, pensando sempre em trazer reflexões e descomplicar a psicologia. Espero que vocês que estão aí tenham gostado, o pessoal que vai assistir depois também, mandem sugestões para nós, né, e principalmente, se quiserem, contem para nós, né, se ajuda, se o nosso trabalho aqui de alguma forma traz uma reflexão, traz algo de positivo, se vocês depois compartilham, né? E também no sentido de dizer de que forma que nós poderíamos auxiliar um pouco mais vocês, de que forma que nós poderíamos trazer reflexões ou até mesmo compreensões, né? Ampliar a compreensão de assuntos que sejam do interesse. Certo? Certo. É isso aí. Muito bem. Nos vemos próxima quinta, meio de 15. Bom final É de isso semana aí. para vocês. Fiquem com meu caloroso abraço. Até. Beijo, bom final de semana, boa semana para vocês. Até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @entreatoterapia. No Facebook e YouTube como Entreato Terapia. Na Spotify e Deezer como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!